A paz bendita do Senhor Jesus seja com todos. Foi uma luta. A internet não entrava no ar. Tivemos dificuldade, os nossos operadores trabalharam eficientemente. Fizemos contato com o Marcos, nosso filho, que gerencia o nosso site. Tivemos dificuldade para falar com ele, devido a ele estar em culto, mas conseguimos. O irmão Eliezer, com mulher peculiar, muito prestativo, o irmão Douglas, e lutando, e eu, sinceramente, eu fiquei um pouco tenso, muito embora sabendo que a mensagem, o estudo, independente da transmissão, ele será gravado e postado no YouTube. Eu quero dizer à igreja local e aos irmãos que agora estão em conexão, que esse estudo que será ministrado, a princípio, vocês poderão até pensar, é uma matéria rudimentar, é um assunto que já temos familiaridade com ele. Mas é que vocês não sabem como que o inimigo está articulando com a sua perspicácia para, com seus miasmas intoxicantes, tirar irmãos da originalidade da mensagem no tocante à unidade de Deus. Assim como dos Estados Unidos veio a mensagem autêntica, original, vem de lá também ismos diversificados, tais como ressurreição isolada do irmão Brana, o Cordeiro saiu do trono, e agora propaga-se um ensinamento chamado dual, ou seja, a doutrina da dualidade. E tem vários irmãos no Brasil se envolvendo com esse ensinamento, e há muitos pastores desapercebidos. Eles não sabem o mal que está rondando suas igrejas, seus membros, até porque a internet facilita. Assim como a internet facilita para se propagar a genuína palavra de Deus, ela facilita também para se propagar coisas erradas. Eu tenho a seguinte posição. São Paulo disse a Timóteo, na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 15, assim: procura apresentar-te diante de Deus como obreiro aprovado, que nada tenha de se envergonhar e que maneje bem a espada da verdade. Manejar bem a espada da verdade é manejar bem a Bíblia, porque a Bíblia é a espada do Espírito, é o que está escrito em
Efésios capítulo 6, versículo 17, que a palavra é a espada do Espírito. A espada da verdade é a palavra de Deus. São João 17, 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Eu quero dizer para a igreja e para os irmãos que agora entraram em conexão, que eu vou depender um pouco mais de tempo hoje. A mensagem, mesmo que Deus me deu habilidade, me deu facilidade para ser sucinto, para resumir, mas eu acredito que eu vou depender de um tempo mais elástico. Outra coisa, não será propriamente uma pregação, será um ensino, uma palestra, que certamente não vai tocar na emoção das pessoas, que não vai causar júbilo, barulho. Vocês tenham paciência, porque talvez vocês não dimensionem o quanto essa mensagem vai ajudar os irmãos no Brasil e até fora. Eu chego a pensar que é por isso que o inimigo estava lutando lá, trabalhando para me causar tensão e não entrar no ar a transmissão. Mas eu estava assim confiante. O Eliezer disse: pastor, independente se não for para o ar, mas a mensagem será gravada. Nós voltamos de uma abençoadíssima campanha com o pastor Sebastião de Castro, na cidade de João Molevade. Lá estiveram os pastores José Couto, de Betim, pastor Pedro, seu auxiliar, pastor Matias, que é da região ali, até o pastor César de Nova Andradina, que é de uma outra região, esteve lá. Chorou como criança no encerramento, impactado pelo poder da palavra. E esteve conosco também, inclusive ele falou comigo hoje, ele disse: pastor, mande um abraço para mim. É o pastor Vanderlei Costa. Eu vou repetir, para que não haja confusão de uma pessoa com a outra. É o jovem pastor Vanderlei Costa, que é de Belo Horizonte. Ele tem uma congregaçãozinha lá. E ele estava envolvido com duas doutrinas erradas: que o Cordeiro saiu do trono e essa da dualidade. E ele me disse: pastor, eu fui muito ajudado com as suas pregações. Eu ouvi aquela série que o senhor pregou sobre o Cordeiro saiu do trono com a abertura dos selos. Uma mensagem, um título interrogativo que subentende-se uma resposta negativa. E outras mensagens relacionadas a Cristo, que continua no trono intercessório até que venha para buscar a igreja. E aquela mensagem, o Verbo fez carne, que também está postada no YouTube, ajudou muito esse irmão. E ele veio para o nosso companheirismo. E depois do culto de sábado à noite, ele ajoelhou-se no escritório, diante de todos nós os pastores, e pediu que orássemos por ele.
até chorando. É um amigo, é um jovem pastor. Eu quero agradecer aos irmãos de Belo Horizonte que atenderam o nosso convite. Irmãos que estão inconformados com esse ismo, com essa mensagem hibridada de que Cristo deixou o trono, e sabendo que estaríamos lá, como o nosso ministério é muito conhecido, e as nossas pregações são respeitadas, admiradas, eles foram. E eu os agradeço e dou-lhes o meu abraço fraterno em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Eu estava caçando aqui, mas eu não achei. São vários papéis, depois se eu achar. Mas não achando, eu passo para vocês. Nós temos uma irmã em Guararapes, a irmã Maria Aparecida. Ah, está aqui, Irmã Maria Aparecida Brunetti. Essa irmã aqui, quando ela ouviu a mensagem, e foi revelada, ela me escreveu, querendo ser batizado em nome de Jesus Cristo. Mas alegou o seguinte: pastor, o meu esposo é totalmente contra. É uma pessoa sistemática e faz oposição, não quer que eu me batize. Ela chegou a me escrever 2 ou 3 cartas, até que com oração eu tomei a decisão. Convidei um diácono e fomos até o seu lar. O meu propósito era conversar com seu esposo. E chegando lá, ele ainda não havia chegado, estava na roça, nós o aguardamos no terreiro da casa. Quando ele chegou, eu disse: senhor Paulo, eu já sabia o seu nome, porque ela havia me dito. Eu lhe disse: eu sou um pastor ocupado de uma missão divina, fazendo o que Jesus mandou me fazer, em São Marcos 16, versículos 15 e 16, pregar o Evangelho, batizar as pessoas, aqueles que crescem e fossem batizados seriam salvos, e a tua esposa desejou o batismo. E eu gostaria que o senhor concordasse e nos desse apoio para que ela fosse batizada no único nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ele olhou para mim e disse: vamos entrar? Acho que não tem problema. Eu pensei, já está ficando bom. Já está ficando bom. Glória a Deus. Entramos e conversando, foi criando aquele clima de amistosidade. E ele foi juntamente conosco que assistiu o batismo da esposa. E há pouco tempo, irmãos, ela foi vítima de um câncer em um dos pulmões. Irmã Michele acompanhou o drama dela. Ela chegou em Guararapes, na casa do irmão José Coelho, onde nós congregamos na área ali, me chamou à parte e contou o seu problema crucial. E ela foi chamada depois do culto, ungida com azeite, e o câncer foi determinado, foi expulso em nome de Jesus Cristo. Ela disse: venho agradecer a Deus por ter sido curada. Estava com câncer em um dos pulmões, e através do doutor Jesus,
ele ouviu a oração, a determinação do pastor, juntamente com toda a igreja. E ao passar por um exame mais recente, o médico disse que o meu pulmão está limpo, que eu estou totalmente curada, para a glória de Jesus Cristo. Nós temos que testemunhar do que Jesus faz. Nós temos que fazer propaganda de Jesus, né? Propaganda vem de propagar. Propagar o que Jesus está fazendo. Glória a Deus. Muito bem, eu vou ler as Escrituras. Eu vou pedir aos irmãos que fiquem em pé. E após a leitura, vocês duas, a irmã Michele e a irmã Milena, enquanto a irmã Michele e a irmã Milena cantem, irmãos aqui da igreja, irmãos da internet, apanhe papel, caneta, porque eu vou citar muitas referências bíblicas e das mensagens. Eu vou citar das mensagens também. Hoje eu vou citar muitas referências da mensagem, porque eu vou pregar, eu vou ensinar, eu vou prevenir, eu vou vacinar o povo da mensagem. Aleluia. São João, capítulo 14, nós vamos ler a partir do versículo 7 até o 10. São João 14, do 7 ao 10. São João 14, do 7 ao 10. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Amém. Podem se assentar. Vamos ouvir o hino. Se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Patriarcas nem profetas o chegaram a avistar, nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Luz pra qual o sol é trevas, quem te pode contemplar? Nossos olhos nos humanos não te podem encarar. Fogo em cima da arca santa, sarça ardente no Sinai, são figuras só da glória do Senhor, do eterno Pai.
Cristo, Verbo, fez-se carne, fez-se nossa redenção, para que na glória eterna nós miremos-lo sem véu. Cristo padeceu a morte, nova entrada abrindo ao céu. Vamos então iniciar a mensagem. Irmãos, o livro As Sete Eras da Igreja, a pedido do irmão Branham, um teólogo, o corrigiu gramaticalmente. Vocês sabem que o irmão Branham foi um homem de baixa escolaridade. E às vezes ele dizia assim: entendam-me, não pelo que eu disse, e sim pelo que eu quis dizer. Homem simples, porém com uma mensagem consistente. Mas ele pediu para esse teólogo corrigir gramaticalmente o livro As Sete Eras da Igreja. Esse teólogo se chama Livale. Vocês podem perceber que o referido livro, ele tem uma refinagem, tanto assim, teológica, foge um pouco da simplicidade do irmão Branham. Foge da simplicidade das literaturas do irmão Branham. Vocês veem que é uma coisa mais técnica. O livro denuncia que quem o escreveu, quem o corrigiu, tinha um certo conhecimento teológico, gramatical. E esse irmão, repito, foi o irmão Livale. Esse irmão Livale, ele tinha uma certa admiração pelo russelismo. Russelismo vem de Rússio, fundador da seita Testemunhas de Jeová. As chamadas Testemunhas de Jeová não acreditam na Trindade. Elas acreditam na chamada dualidade, ou seja, em dois. Segundo elas, divindade é só o Pai. E que Jesus foi um ser criado e que ocupa uma posição de destaque lá no céu, acima dos anjos e abaixo de Deus. A Bíblia das Testemunhas de Jeová sofre uma adulteração em algumas passagens. Por exemplo, na tradução Novo Mundo, é a Bíblia deles, no Evangelho de São João,
capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era um Deus. Com letra minúscula, inferiorizando Jesus em relação ao Pai. Vejam bem, mas se nós formos buscar na história, eu tenho tudo anotado aqui, eu tenho que falar com segurança, eu sei que essa mensagem vai ser ouvida por muita gente. Vocês sabem qual foi o motivo principal do Concílio de Nicéia? Acontecido no ano 325 da era cristã, composto por 318 bispos. Surgiu uma divergência teológica acerca de Deus, envolvendo Ário, repito, Ário, presbítero de Alexandria, pregador, asceta, e ele deu uma interpretação para uma passagem das Escrituras, contida em Provérbios, capítulo 8, versículo 22. Lá diz assim, que Deus criou a sabedoria, Deus possuiu a sabedoria e que ela estava com Deus. E ele interpretou que a sabedoria que Deus criou, que estava com Deus, era o Filho. E que, portanto, o Filho era um ser criado, inferior ao Pai. Arionismo. É a mesma doutrina russelita de Russo, fundador das Testemunhas de Jeová. É importante que se diga que até então a igreja que nasceu no dia de Pentecostes, tendo como fundamento a doutrina dos apóstolos, Efésios 2:20, tendo como fundamento único Jesus Cristo, 1 Coríntios 3:11, ninguém pode lançar outro fundamento além do que está posto, no qual é Jesus Cristo, acreditava na divindade de Jesus Cristo. Os apóstolos acreditavam na divindade de Jesus Cristo. Eu vou citar vários exemplos escriturísticos. Quando Jesus Cristo, após a ressurreição, apareceu a segunda vez aos apóstolos, dessa vez Tomé estava. Porque a primeira vez Tomé não estava. E ele duvidou. E Jesus então aparece a segunda vez e vai diretamente a Tomé e mostra-lhe as mãos com os sinais dos cravos, o seu lado traspassado pela lança, provas incontestáveis e irrefutáveis de que ele havia ressuscitado. Ele era o Jesus que sofreu o suplício do Calvário e ressuscitou. Diante daquelas provas, o duvidoso Tomé se rende com a seguinte afirmação:
São João capítulo 20, versículo 28. Senhor meu e Deus meu. Tomé chamou Jesus de Senhor meu e Deus meu. São Paulo, em Romanos capítulo 9, versículo 5, diz que Cristo é Deus bendito e eterno. São Pedro, em sua segunda carta, capítulo 1, versículo 1, diz que Jesus Cristo é o nosso Deus e Salvador. São João, em sua primeira carta, capítulo 5, versículo 20, diz que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. São Judas, no versículo 4, diz que Jesus Cristo é o único Deus, o único Deus, Senhor nosso, dominador. É assim que os apóstolos acreditavam. Quando surge Ario, inferiorizando o Filho em relação ao Pai e negando a sua divindade, vejam bem, outros teólogos se opuseram, dentre os quais Atanásio. Atanásio passou a defender, combatendo um erro com outro erro. Combater um erro com outro erro. Ele passou a defender o seguinte: que o Filho já existia desde a eternidade, atuando concomitantemente com o Pai. Ou seja, junto ali, o Filho atuando concomitantemente com o Pai. E o Espírito Santo também. Que, portanto, 3 pessoas no seio da divindade. O então imperador Constantino, que nunca se converteu, que ele foi um blefe, foi uma falácia, foi um ardil de Satanás, convocou o concílio em Nicéia para que houvesse uma solução para esse impasse doutrinário. Prevaleceu o chamado credo de Atanásio, ou credo de Nicéia. Eu estou com ele aqui, ó. Vejam bem. Cremos em um só Deus Pai, onipotente, Criador, um só Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, gerado pelo Pai, unigênito, isto é, sendo da mesma substância do Pai, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não feito, de uma substância com o Pai, pelo qual foram feitas todas as coisas que estão no céu e as que estão na terra. Cremos no Espírito Santo. Ou seja, um conceito trinitariano. Nascendo assim a chamada doutrina da Trindade. Na verdade, Trindade não existe. Existe a doutrina. A doutrina da Trindade. 3 pessoas distintas, formando um só Deus. Esse irmão Livale, que corrigiu, que trabalhou ajudando o irmão Brana na gramática das 7 eras, passou a defender a dualidade. Um pouco diferente do russelismo,
um pouco diferente de Ário, mas passou a defender que Deus, o Pai, apenas o Pai é Deus, e que ele teria criado Jesus, e que através de Jesus, Deus fez o mundo, e que, portanto, Jesus Cristo não é Deus, que Deus é um e Jesus Cristo é outra pessoa. Isso se propaga como dual ou doutrina da dualidade. E isso está pegando muita gente. Para que vocês dimensionem, um moço, depois o pai dele, chegou a pedir desculpa para mim, no nome dele. Porque o pai dele tem muito respeito por mim. Esse moço, um menino, bem jovem, ele envolvido com o dualismo, ele mandou um e-mail para mim, que eu explicasse. Eu expliquei e ele bateu de frente comigo. Chegou e disse assim: Pastor Luiz Mendes, eu até fez uma afirmação extremada. E eu era assim, o senhor era o único pastor que eu confiava. Uma afirmação extremada. Olha, eu sou o único pastor que ele confiava. Há outros homens de Deus, né? Falou assim: o senhor era o único pastor que eu confiava. Mas depois dessa aí, como se eu havia perdido o crédito junto a ele. Depois o pai dele se assentou comigo e disse: Pastor Luiz Mendes, eu te peço perdão. No lugar dele, meu filho está com a mente fermentada através da internet, se relacionando com esse ensinamento. Mas, obreiros, anotem, irmãos, o que o irmão Brana fala em relação ao irmão Livale. Cristo é o mistério de Deus revelado, parágrafos 129 e 130. Ele, ou seja, Jesus, é o tema principal da Bíblia. Ele estava nos profetas, ele estava nos salmos, ele estava na história da Bíblia. A Bíblia é um livro profético, é um livro histórico, é um livro de amor, é um livro de cânticos, é um livro de vida. E ali dentro você encontra a Cristo. Ele estava nos profetas, ele estava nos salmos, ele estava na história, ele está em toda a Bíblia. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. A Bíblia é cristocêntrica. E você injeta algo ali dentro, isso não o faz o mesmo ontem, hoje, eternamente. Irmão Livale, para onde o irmão vai? O irmão tem um quadro horrível a ler. Aqui está. Irmãos dualistas, vocês creem no irmão Brana, não creem? E eu vou repetir. Parágrafo 130. Cristo é o mistério de Deus revelado. E você injeta algo ali dentro, isso não faz o mesmo ontem, hoje, eternamente. Irmão Livale, para onde o irmão vai? Livale. Irmão Livale. Para onde o irmão vai? O irmão tem um quadro horrível ali. É a posição do irmão Brana em relação à dualidade.
Eu só estou começando, gente. Nós vamos ter muitas coisas aqui. Pepitas de ouro. Que ajudarão muita gente. Eu estou com a mensagem do irmão Branham, o lugar de adoração escolhido por Deus. Parágrafo 41. Agora encontramos que ele tinha muitos títulos. Ele foi chamado pai, que é um título. Ele foi chamado filho, que é um título. Ele foi chamado Espírito Santo, que é um título. Ele foi chamado Rosa de Sarão, que é um título. Lírio do Vale, um título. Estrela da Manhã, um título. Jeová Jireh, Jeová Rafá, 7 nomes diferentes, compostos de redenção, e todos esses nomes se concentraram em um nome: Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O nome de Deus mesmo foi revelado no Novo Testamento, quando ele se encarnou. Por isso que em Isaías capítulo 52, versículo 6, o verbo está no futuro. Porque o meu povo saberá o meu nome. Eu sei que a igreja sabe disso, mas para incrementar o estudo, os 7 nomes redentores da divindade: Jeová, Jireh. Nós sabemos que isso quer dizer: o Senhor proverá para si o cordeiro. Gênesis 22, 14. Isso está em Jesus Cristo. Jesus não é o cordeiro provido? Amém? João Batista uma vez apontou assim o dedo indicador para ele e disse aos seus discípulos: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Êxodo 15, 26. Eu sou o Senhor que te sara. Jeová Rafá. Jeová Jireh, o cordeiro provido, como eu disse, citei o caso de João Batista, é São João 1, 29. Eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, Êxodo 15, 26, eu sou o Senhor que te sara. Esse atributo não está em Jesus Cristo? Jesus Cristo não nos sara? Isaías 53, 4, 5. Não levou ele nossas dores, nossas enfermidades, pelas pisaduras nós saramos? Aleluia. Em Êxodo 17, 15, após a batalha contra Amaleque, Moisés levantou um altar, chamou Deus de Jeová Bandeira, o Deus da vitória. O Deus da vitória. Graças ao Senhor. Isaías 59, 19 diz: então temerão o nome do Senhor desde o nascente ao poente, e sucedendo que vindo o inimigo, o Espírito do Senhor levantará contra ele a sua bandeira. Jesus Cristo é o grande Deus da vitória. Romanos 8, 37. Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. 1 Coríntios 15, 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Jeová Raá, o poético Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Jesus assumiu essa prerrogativa? Sim, em São João capítulo 10,
versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Jeová Shalom, Juízes 6:24, o Senhor é paz. Isaías 9:6, profeticamente, Jesus foi chamado príncipe da paz. Aleluia. Em São João 14:27, ele disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Um outro nome composto, esse não é muito conhecido, Jeová Tessedecno. Quer dizer, o Senhor é a nossa justiça. Isso está no livro de Jeremias, capítulo 23, versículo 6. E na carta aos Coríntios, primeira carta 1, capítulo 1, versículo 30, diz que Jesus foi feito justiça nossa. Portanto, ele é o Jeová Tessedecno, a nossa justiça. Ezequiel 48:35, Jeová Samá, ele está presente. Ele está presente, ele está aqui. Mateus 18:20, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Mateus 28:20, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia. Vejam bem, Deus, no Antigo Testamento, não tinha um filho. Não. Deus não tinha um filho atuando concomitantemente ao seu lado. Ele estava só. Eu quero que a igreja capte isso. Isaías capítulo 42, versículo 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, o meu louvor não darei a outro. Essa expressão, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, é antibíblica. Deus disse que não dava o louvor dele a outro. Aleluia. O Pai tem que ser glorificado no Filho. Quem disse? Foi Jesus. São João 14:13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Aleluia. Em Êxodo capítulo 20, versículo 3, Deus disse assim: não terás outros deuses diante de mim. Em Deuteronômio 32:39, diz: vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus comigo. Então não tinha o Deus Filho com ele, e nem o Deus Espírito Santo. Vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus comigo. Em Isaías capítulo 43, versículo 11, eu me lembro que uma vez eu apertei um trinitariano com essa escritura. Porque ele negando, dizendo, não, Jesus Cristo não é o Deus do Velho Testamento, não. Eu perguntei para ele, meu irmão, meu amigo, você prega que Jesus Cristo é o único Salvador? Ele disse, claro, quem salva é Jesus Cristo e ninguém. Eu falei, eu também prego. Mas lá vai uma escritura. Isaías 43:11, Jeová falando, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Para você admitir um filho distinto do Pai, você não pode dizer que ele é Salvador. Você só pode dizer que Jesus é Salvador se ele for Deus.
E São Judas disse no versículo 25: ao único Deus, Salvador nosso. Então, o único Deus é Salvador. Por Jesus Cristo. Porque Deus é a parte espírito, é o espiritual. E Jesus é a parte corpórea. Isso é revelação, gente. Isso é coisa tremenda. Isso é coisa maravilhosa. Nós temos muitas escrituras aqui, as quais serão citadas. Uma certa vez, um trinitariano me abordou e me citou primeira carta de São João, capítulo 2, versículo 22. Ele disse assim: a Bíblia fala que vocês viriam mesmo. A Bíblia fala, 1 João 2, 22, fala que o anticristo nega o Pai e o Filho. Eu disse: meu amigo, ali não fala que o anticristo nega a Trindade. Fala que o anticristo nega o Pai e o Filho. Nós negamos o Pai e o Filho. Nós cremos na paternidade daquele corpo humano. Aleluia. E é o Espírito Santo. Segundo aos Coríntios 3,17, diz que Deus é Espírito. O Senhor é Espírito. São João 4,24 diz que Deus é Espírito. Gente, no Velho Testamento, todas as vezes que Deus se manifestava visivelmente, aquilo era chamado de teofania, que não pode se confundir teofania com a encarnação. Não se pode confundir teofania com encarnação. Teofania era uma manifestação ocasional, transitória, esporádica, para aquele momento. Por exemplo, em Êxodo capítulo 3, a Bíblia diz que o anjo do Senhor estava na sarça. O anjo do Senhor. Mas quando Moisés chegou, o que ele ouviu? Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ali era uma teofania. O anjo do Senhor, teo é Deus, fania é uma manifestação visível. Em uma outra ocasião ele se manifestou a Abraão como Melquisedeque. Gênesis 14, a partir do versículo 18. Ali foi uma teofania. Essa teofania, essa manifestação corpórea, ocasional de Deus, efetivou-se, converteu-se permanentemente em um corpo, Jesus Cristo. Aleluia. No Velho Testamento, quando Deus se manifestava, e alguém via Deus e o trono, ninguém via Deus, o Pai e um Filho concomitantemente ao lado dele. Por exemplo, Isaías 6. Isaías viu o quê? Um trono e o Senhor assentado no trono. Não senhores. Ele viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono. Não há senhores. Eu lancei hoje um desafio pela Rádio Clube de Mirandópolis. Porque em Efésios capítulo 4, versículo 4, diz assim: uma só fé, um só batismo, um só Espírito, um só Senhor. Aí eu perguntei: senhores trinitarianos, se Pai, Filho e Espírito Santo são três pessoas distintas, qual das três é o Senhor? Porque três senhores não há. É o Pai só que é Senhor? É o Filho ou é o Espírito Santo? Em Colossenses capítulo 4 diz: vós, senhores, fazei o que for de equidade aos vossos servos, sabendo que tendes um Senhor no céu.
Aleluia. Glória a Deus. Alguém me disse uma certa vez que um irmão de uma igreja, havia tido uma êxtase, um arrebatamento, e que foi no céu e viu mesmo lá a Santíssima Trindade. Eu disse, irmão, eu não duvido que esse irmão teve essa visão, só que ela é falsa. Porque para mim crer na visão desse irmão, eu tenho que descrer da Bíblia. E eu tenho que ficar com a Bíblia. Apocalipse capítulo 4, versículo 2, diz assim: imediatamente fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado no trono. Um, não dois, nem três. Aleluia. O grande Deus do Velho Testamento, Ele quis entrar nesse mundo. Ele quis deixar o seu trono de pérola e se relacionar com os homens. Ele quis tocar no leproso. Ele quis que a mulher do fluxo de sangue tocasse na sua veste. Ele quis cuspir no chão, fazer um lodo e untar na região ocular do cego. Ele queria abençoar as criancinhas, tomá-las em seus braços, impor as mãos. Mas como que ele podia fazer isso? Como espírito. Então ele precisou de um corpo. Porque em Lucas 24, 39, diz que um espírito não tem carne. Nossa. Então, captem, Hebreus 10, 5. Pelo que entrando no mundo diz, sacrifício e ofertas não quisestes, mas corpo me preparaste. E esse corpo é Jesus. Aleluia. Aleluia. Vejam bem, o filho não se encarnou, porque não havia um filho lá. Eu vou mostrar daqui a pouco, eu vou entrar nas literaturas. Porque eu sei que, às vezes você cita só a Bíblia, e tem gente que fala, não, mas aqui o irmão Brana fala tal coisa. Pois eu estou com as literaturas do irmão Brana aqui, daqui a pouco eu entro nelas. Daqui a pouquinho eu entro nelas. Então, Deus não tinha um filho. Inclusive, lá em Gênesis 22, quando Abraão levantou o cutelo para sacrificar Isaac, a Bíblia diz que Deus quis fazer um juramento, e não tendo outro por quem jurar. Ué, mas concomitantemente não tinha o filho lá ao seu lado, o Espírito Santo? Ele podia ter jurado pelo Filho ou pelo Espírito Santo. Não tendo o outro por quem jurar, jurou por si mesmo. Aleluia! Isso é revelação de Deus. Vejam bem, Deus não tinha um filho lá. Quando ele se encarnou, então ele recebeu o título de filho. Jesus não é o Deus Filho. Jesus é o Filho de Deus. Senhores trinitarianos. Aleluia. Está escrito em São Lucas 1, versículo 35. Gabriel disse para Maria: e ele será grande, e o santo que de ti há de nascer será chamado filho. Será chamado filho, futuro. Ele não era filho lá, não era chamado filho. Será chamado filho de Deus. No Velho Testamento ele foi chamado de filho, mas profeticamente. Isaías 9:6. Porque um filho nasceu, um menino se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, e filho só não, pai também.
Aleluia! Pai da eternidade. Oh Deus maravilhoso. Deus como Espírito, eu já citei isso, irmãos, quando eu aceitei a mensagem, ouvindo o abençoado programa da Rádio Universo Curitiba, na voz do homem de Deus, do pastor Joaquim Gonçalves Silva. E vocês conhecem a história já. Eu fui revelado e eu cheguei na igreja onde congreguei por alguns anos, carinhosamente chamado de Luizinho. Todos gostavam de mim. O pastor me disse assim: Luizinho, rapaz, tira isso da cabeça. Eu disse: não tem como, porque não está mais na cabeça. Está aqui no coração. E ele disse: eu te provo pela Bíblia que o Joaquim está equivocado. Eu vou te provar. O Joaquim fala que Deus nunca foi visto. Eu disse: a Bíblia fala, não é o Joaquim, não é o pastor Joaquim. A Bíblia fala. Ele disse: mas eu provo que ele foi visto. Aí ele apanhou Números capítulo 24, versículos 9 e 10. Diz assim: Moisés, Arão, Nadab, Abiú e 70 anciãos subiram ao monte e viram Deus. E aí o que você me diz? Eu disse: o que eu te digo? Deus foi visto em uma teofania, em uma manifestação corpórea, porque a Bíblia não entra em contradição. O Senhor me citou uma escritura que eles viram Deus. Agora eu vou te mostrar escrituras que falam que Deus nunca foi visto. E não há incoerência, não há contradição na Bíblia. 1 Timóteo 1,17. Ora ao Rei dos séculos, imortal, invisível. Aleluia. 1 Timóteo 6,16. Aquele que ele só tem imortalidade e habita na luz, que olho nenhum viu e nem poderá ver. Para que Deus pudesse efetivamente ser visto, o Logos que estava nele. São João 1:1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Era um atributo que estava nele. Atributo de filho. Estava no seu seio. Assim como o teu filho estava em você. E foi manifesto através dos laços sagrados do matrimônio. O ofício filho estava em Deus, no seio. E esse ofício filho materializou-se e revelou Deus. Agora eu quero ver qual é o PhD que bate de frente comigo. São João 1,18. Deus nunca foi visto por homem algum. O Filho que está em seu seio, este o revelou. Aleluia! Aleluia! Vejam bem, igreja, como Jesus Cristo e Deus é a mesma pessoa. Tem lugar que a Bíblia fala que você tem um Espírito de Deus. Tem lugar que fala que você tem um Espírito de Cristo. Se são dois, então você tem dois Espíritos. É. Efésios 4:4 diz que há um só Espírito. Então, vamos mostrar nas Escrituras. Romanos 8:9. Vós não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, é dois Espíritos, o de Deus e o de Cristo. Aleluia! Gálatas capítulo 4, versículo 6. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho. Então nós temos o Espírito do Filho. Mateus 10:20. O Espírito de meu Pai
falará em vós. Você tem o Espírito do Filho e o Espírito do Pai, 2 Espíritos. Revelação, gente, isso é revelação de Deus. Bem, agora eu vou entrar nas literaturas. É porque isso aqui é uma maneira até de me blindar. É uma maneira de... Porque muita gente, se você cita só a Escritura, eles querem ouvir, não é? O irmão Brana falando. A revelação de Jesus Cristo. A revelação de Jesus Cristo. Parágrafo 100. Anotaram? Irmãos da internet, estão anotando? Quer você um tipo no Antigo Testamento? Voltemos ao jardim do Éden. Quando a primeira notícia chegou, lá na glória, de que o filho Adão se havia perdido, mandou Deus um anjo? Mandou Deus um filho? Mandou a um outro igual a nós? Não. Ele mesmo veio para redimir aquele filho perdido. Aleluia. Deus não confiou seu plano de salvação a outro. Ele somente confiava em si mesmo. Deus se fez carne. Deus se fez filho. É diferente. Falar assim que Deus mandou um filho é diferente de falar que Deus se fez filho. Quando o irmão Brando diz que Deus não mandou um filho, ele quis dizer assim, que ele não tinha um filho ao lado dele lá para mandar. Ele se fez carne. O Deus eterno habitou num corpo mortal para tirar o pecado. Ele chegou a derramar o seu sangue. Atos 20, 28. A igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Vamos continuar? Super sinal, parágrafo 77. Mas quando isto chegou ao plano de redenção, ele veio só. Ninguém estava com ele. Senhores dualistas, senhores livalistas, senhores russelistas, ninguém estava com ele. Ele era o único que podia vir. Um anjo não podia fazer isto. Outro homem chamado seu filho não poderia fazer isto. Ele não tinha outro lá chamado filho, não. Filho só foi depois que se encarnou. Não tem como, gente, se é a verdade. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Vamos lá. Manifestação dos filhos de Deus. Manifestação, adoção. Manifestação dos filhos de Deus. Parágrafo 85. Agora, vocês, trinitarianos, eu não quero vos ferir, mas como no nome da boa palavra de Deus, você coloca Jesus como uma pessoa separada de Deus. Mas não são só os trinitarianos não, os dualistas também. São João 10:30, eu e o Pai somos um. Agora, eu vou tocar num ponto aqui, obreiros, igreja, pastores que me ouvirão pela internet, me entendam. Eu já ouvi, obreiros, até pastores dizendo assim, não, nós não somos unicistas, nós somos da unidade, nós não somos unicistas, por desconhecer a terminologia.
A unidade simples com a unicidade é o mesmo que 6 e meia dúzia. Quando você fala assim, ó, eu não sou da unicidade, eu sou da unidade simples, você está dizendo assim, ó, eu não tenho 6 não, eu tenho meia dúzia. Ah, mas essa tese é do Luiz Mendes. Tese do Luiz Mendes? Espere aí. Mensagem Unidade, parágrafo 148. Diz às pessoas, alguém diz, irmão Brana, você não é unicista? Resposta: e eu não sou da organização unicista, mas sou unicista com Cristo. Aleluia! Aleluia! Você sabe o que quer dizer unicista? Qualidade do que é um. Qualidade do que é um. Deus não é um? Deuteronômio 6,4. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único. Isso não é unicidade? Gálatas 3,20. Ora, o mediadeiro não é de um só, mas Deus é um. Isso não é unicidade? O que é errado é aquela unicidade radical que exclui. O irmão Brana chega a dizer assim, Jesus não poderia ser seu próprio pai? É claro. Como que aquele corpo poderia ser seu próprio pai? Houve o Espírito que o gerou. Mateus 1,20. José, não temas receber Maria tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Olha, se o que está gerado de uma mulher é do José, o pai da criança é o José. Se é do João, o pai da criança é o João. Se é do Espírito Santo, o pai é o Espírito. Agora, o Espírito, Pai e Filho, corpo, formam uma fusão. Uma mistura de paternidade e filiação. São João 10,30. Eu e o Pai somos dois? Não, eu e o Pai somos um. Oh Deus maravilhoso. Aleluia. Vamos continuar mais. Mensagem super sinal. Parágrafo 64. O Deus Jeová se tornou homem. Agora, como é que vocês podem dizer que Jesus Cristo não é Deus, senhores dualistas? O Deus Jeová se tornou homem. Apanhou nossa linguagem, ou a nossa linhagem, cancelou a si mesmo de Deus e tornou-se homem. Aí está o sinal. Ele era Deus e se fez homem. Ele era Deus e se tornou homem pobre, nasceu numa manjedoura, é um sinal perene. Aleluia! Isaías 7,14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Do que? De um pseudo-intelectual, de um colarinho engomado? Não. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho. E o seu nome será Emanuel. E Emanuel quer dizer o quê? Mateus 1,23. Deus. 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 Deus conosco. Ainda essa mensagem, um super sinal. Parágrafo 68. Não pode você ver o sinal verdadeiro? É Jeová se tornando um de nós. O Deus Jeová na terra, como um fugitivo, um peregrino na terra. Ele criou tudo, foi rejeitado, empurrado, caçoado, zombado,
pedra de tropeço para os incrédulos, uma rocha de ofensa, um diabo para o mundo religioso, mas um sinal eterno. Era Deus conosco, aleluia. Era Deus em uma manifestação corpórea. Jesus Cristo é o Jeová do Velho Testamento. Um super sinal, parágrafos 76 e 77. Observe a Deus em suas maneiras de operar. Quando Ele criou os céus e a terra, Ele ajuntou os anjos e disse: façamos cada lugar maior parte. Vejam só, no plano da redenção, Ele não tinha um anjo, Ele não tinha um filho, Ele veio próprio, Ele próprio, para ser o nosso Salvador. Aleluia! Este é o mistério, gente. Mistério revelado. 1 Timóteo 3,16, sem dúvida alguma, é grande mesmo, gente. Não é pouco esse mistério, não. Grande é o mistério da piedade. Porque Deus deixar o seu trono de pérola lá na glória e se tornar um pequeno gens no ventre de uma mulher, aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, pregado entre os gentios, crido no mundo, contemplado por anjos e recebido na glória. Salmo 24. Oh Deus, aleluia, maravilhoso é o nome do Senhor Jesus. Ainda essa mesma mensagem, super sinal, parágrafo 93. O bebê, Deus Jeová, aquele neném que chorava era Jeová. Então, mesmo antes do grande Espírito morar ali, descer, por ocasião do batismo, Jesus já era a parte humana de Deus ali. Irmão Branda fala que quem chorava na manjedoura era Jeová. Parágrafo 93, super sinal. O bebê Deus Jeová, aquele neném chorava, era Jeová. Oh Deus maravilhoso, Deus vivo. Parágrafo 127 da mesma mensagem, super sinal. Irmão, quando eu vejo Deus, o Deus do céu, negligenciar seu trono, sua beleza e tudo que Ele era, para nascer em cima de um monte de esterco, ser enrolado em faixas, para ser criticado, e através de seus sinais, de suas maravilhas, para ser chamado de diabo, quando na verdade era Deus se fazendo carne, se tornando homem, sofrendo, passando por tentações, e através dele nós temos a vida eterna. 1 João 5,20. Vejam bem, João começou assim: sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Eu ainda tenho muitas coisas aqui. Eu ainda tenho. Nós vamos explicar a palavra Deus no original. A palavra Deus no original é Elohim. E Elohim, na verdade, dá uma conotação de pluralidade.
mas por causa dos ofícios que estavam nele. Então isso explica Gênesis 1:26. Façamos o homem. Vocês querem ouvir isso aqui? Mensagem: Cristo é o mistério de Deus revelado. Cristo é o mistério de Deus revelado. Parágrafo 102. Porque Deus é chamado de Elohim devido aos ofícios. Aí dá uma conotação de pluralidade. Agora, Eloá é singularidade. Por isso que em Gênesis 1:26 ele diz: façamos o homem, plural, porque todos os ofícios, Filho, Espírito Santo, Salvador, Curador, estavam nele. Mas quando você vai para o versículo 27, ali é Eloá. E criou Deus o homem. Não é e criaram, não. E criou Deus o homem. Oh Deus. Aleluia. Parágrafo 102 da mensagem Cristo, mistério de Deus revelado. Agora, o mistério oculto de Deus, ele o tinha antes que o mundo começasse. Agora, lá atrás, na parte profunda da mente de Deus, havia algo que ele estava tentando e ia realizar. Ele teve um motivo para fazê-lo, a fim de deixar a si mesmo ser expresso. Porque primeiro, não havia nem mesmo uma lua, estrela, átomo, molécula ou nada. Ele não era Deus em um sentido, porque Deus quer dizer objeto de adoração, e não havia nada para adorá-lo. Agora, nele estavam os ofícios, nele estava, ele desejava manifestar os seus atributos, nele havia de estar o Pai, nele havia de estar o Filho, nele havia de estar Salvador. Aqui está Elohim. Façamos pluralidade, ofícios, manifestações de Deus. Casamento e divórcio. Parágrafo 127. Agora escutem. Por uns 5 minutos quero chamar a vossa atenção para algo. O que é Deus? Deus é um grande ser eterno. No princípio lá atrás, antes que tivesse um princípio, nem era Deus, porque Deus é objeto de adoração. E ele vivia sozinho. Então não havia lá um ser criado por ele. Doutrina da dualidade. Ele vivia sozinho. E dentro dele estavam os atributos. O que é um atributo? Um pensamento. Um pensamento. E ele tinha os atributos que estavam dentro dele. Agora estava dentro dele ser pai. Ele queria ser pai. Estava dentro dele ser filho. Aleluia. Por isso que ele diz: façamos ofícios, pluralidade. Estava dentro dele o ser salvador, o ser curador, ser. E aquilo que ele quis ser, ele foi. Aquilo que ele quis ser, ele foi. Ele foi pai, ele foi filho, ele foi salvador, ele foi curador. Aleluia! Oh, Deus maravilhoso, Deus bendito, Deus santo, aleluia. Deus é identificado em todas as suas características. Parágrafo 19. Toda coisa é a grande eternidade. A eternidade nunca começou e nunca pode terminar. Portanto, neste grande que é o eterno, estavam os atributos para ser pai, para ser filho, para ser salvador, para ser curador. E esses atributos têm sido manifestados. Aleluia. Deus é o seu próprio intérprete. Parágrafo 9. Agora, tudo que somos hoje é a demonstração dos seus atributos. A princípio ele não era nem Deus. Nós o chamaríamos de eterno, porque Deus é objeto de adoração. Mas o que aconteceu?
Nele estavam atributos de ser Deus, de ser Pai, de ser Filho, de ser Salvador, e todos esses atributos foram manifestados. Aleluia! Conferência com Deus, parágrafo 106. Muitos anos atrás, houve uma outra conferência, gostaria de falar dela por um momento. Esta foi quando a estação natalina, na qual estamos entrando agora, se haveria um Natal ou não, mas houve uma conferência no céu, acerca do que seria este plano de redenção, e foi decidido por Deus, que Ele se tornaria homem. Ele reuniu os anjos, ali no céu, aleluia. Teve uma conferência com os anjos. Falou: olha, o homem está caído, e eu preciso redimir o homem. Aleluia. Quem sabe alguém lá se ofereceu: o senhor quer me mandar? Deus disse: não. Não. Chegou um outro anjo e falou: quer enviar a mim, senhor? Deus disse: não. Você não. A decisão eu já tenho. Conferência com Deus 106. Eu mesmo me tornarei homem. Eu mesmo me manifestarei e serei o Salvador do homem. Aleluia! Oh Deus maravilhoso, graças a Deus. Eu já estou terminando, tá, irmãos? A deidade de Jesus Cristo, 59. E logo aquele sangue foi derramado, aquele sangue saiu das veias do Emanuel. Vocês creem nisso? A congregação diz amém. Somos redimidos pelo sangue de Deus, Atos 20, 28. Agora a mensagem, o sexto selo, parágrafo 130. Então Deus mesmo se tornou um parente, revelando-se em carne humana através do nascimento virginal. E Ele derramou o seu sangue. Não era sangue judeu, não era sangue gentil. Somos salvos pelo sangue de Deus. Aleluia. Mensagem à brecha entre as eras e os selos, 135. Agora observe. Então, veja você, um anjo não poderia fazê-lo, um homem não poderia fazê-lo, não poderia, mas foi exatamente Deus, através do seu sangue, que se manifestou para redimir o homem caído. Aleluia. A semente não herda com a palha, 101. De modo que você, veja bem, isso aqui é profundo. Pare um pouco aqui, reflita. Agora vocês vão ouvir por que Jesus nunca chamou Maria de mãe. E a Igreja Católica diz Santa Maria, Mãe de Deus. Que disparate. O Deus dos católicos tem mãe. Oh, católicos, o Deus de vocês tem mãe? Nosso Deus não tem mãe, não. Maria não é mãe de Deus. Maria é filha de Deus. Maria é filha de Deus. E vocês, mulheres, devotas de Maria, vai aqui a verdade. Se vocês gostam de ouvir a verdade, ei-la diante de vocês. Mulheres devotas de Maria, se Maria estivesse hoje aqui, ela não estaria com batom na boca, com esmalte nas unhas, de calça comprida, de cabelo cortado. Ela estaria uma santa de Deus. Aleluia! A semente não herda com a palha, 101. De modo que você, veja, Deus fez tanto o óvulo como o germe. Você sabia que nem o óvulo de Maria não foi aproveitado? Deus criou o óvulo e o germe.
Ele criou ambos no ventre de Maria. E aquele homem não foi outra coisa a não ser o próprio Deus. Livalistas, o que vocês fazem com isso? Dualistas, o que vocês fazem com isso? Aquele homem não foi outra coisa a não ser o próprio Deus, que se manifestou em carne. Oh Deus, o desvelar de Deus, parágrafos 50 e 51. Agora alguém disse outro dia, um ministro batista, lá em Tucson, ele disse: irmão Brana, como você pode dizer que Jesus e Deus são a mesma pessoa? Eu disse: sim, na verdade é a mesma pessoa. Jesus é o corpo, o Pai é o Espírito, eu e o Pai somos um. São João 10:30. Gente, nós não estamos no que é verdadeiro. Precisa mudar alguma coisa? Precisa partir para uma coisa nova? Cristo, mistério de Deus revelado, 54. Agora, Ele é o Filho, que foi a manifestação de Deus. O Pai, sendo o Espírito, se manifestou naquele corpo, e o Verbo se fez carne. Mensagem um super sinal 68. Não pode ver você, o Deus do Velho Testamento, se manifestando em carne. Foi Deus conosco. Aleluia. Vamos para a revelação de Jesus Cristo. Nós vamos chegar, daqui a pouco nós chegamos. Revelação de Jesus Cristo. Vamos começar com parágrafos 62 e 63. Sim, se houvessem 3 deuses, você bem poderia batizar pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Porém, a revelação dada a João foi que há um Deus e o seu nome é Jesus Cristo. Que fazem vocês com isso? Nivalistas, dualistas, trinaristas. A revelação de Deus dada a João é que há um só Deus e o seu nome é Jesus Cristo. Por isso que Pedro, no dia de Pentecostes, em Atos 2:38, mandou que as pessoas fossem batizadas em nome de Jesus Cristo. Em Atos 2:36 ele disse: este Jesus, Filho, carne, corpo, que vós crucificaste, Deus o fez Senhor, divindade, Cristo, unção, Espírito Santo. Aleluia! Não é Deus em 3 pessoas, porém Deus uma pessoa com 3 títulos maiores, e o seu nome é Senhor Jesus Cristo. Oh meu Deus, maravilha de Deus. Aleluia. Por que tiveram que ser pastores? 125. Jesus disse: como pode andar 2 juntos a menos que estejam de acordo? Como você pode tomar aos metodistas, batistas, presbiterianos, católicos e juntá-los todos dessa maneira e ser um? Eles estão separados. Agora Ele quer que nós sejamos um. Aleluia. Um com o Pai. Ele, o Pai e o Filho é o mesmo. Aleluia. É claro que quando o irmão Brana diz que o Pai e o Filho é o mesmo, ele se refere à fusão do corpo com o Espírito. E eu e o Pai somos um. Aleluia. Mensagem, perguntas e respostas, número 9, 144. Pai, Filho e Espírito Santo são ofícios de um Deus. Ele foi Pai, Ele se tornou Filho, e Ele é o Espírito Santo em nós. Divindade explicada 235. Ele foi Pai, Ele se manifestou como Filho,
não sendo outra pessoa, não era outro. E o mesmo Deus, agora Espírito Santo em nós, é Deus em 3 ofícios, 3 manifestações. Aleluia, aleluia, aleluia. Graças a Deus. A revelação de Jesus Cristo, parágrafo 53. Agora, essa é a revelação. Essa é a revelação. Cristo Jesus é Deus. O Jeová do Antigo Testamento é o Jesus do Novo Testamento. Aleluia. O que a Bíblia fala de Jeová no Velho, fala de Jesus no Novo. Quem vem buscar a igreja? Oh, Jesus. Mas no Velho Testamento fala que é Jeová que vem buscar. Isaías 40:10. Porque eis que o Senhor Jeová virá com seu braço forte, tudo dominará, seu galardão vem com ele, o salário diante da sua face. Apocalipse 1:8. Eu sou o alfa e o ômega, que é, o que era, o todo-poderoso. Isso é Deus. E o que há de vir? Deus, Jesus Cristo. Aleluia. Mensagem, restauração da árvore noiva, parágrafo 403. E eu irei convosco, e vós sereis parte de mim, vós sereis minha noiva, minha vida estará em seu corpo. Exatamente como o esposo e a esposa são uma pessoa, você e eu seremos um. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, vós em mim, eu em vós. João 14:20. E eu simplesmente gosto disso. Escutei. Satanás simplesmente fica com raiva disto. Vem a unicidade de Deus. Vem a unicidade de Deus. Aleluia. A pessoa tem que conhecer terminologia para não dar a cara a tapa. Para não falar, não, eu sou da unidade simples, eu não sou da unicidade. Eu tenho 6 aqui, meia dúzia não. Unidade simples é 1. Unicidade é qualidade do que é 1. Aleluia. O que é errado, que o irmão Brana refutou, é só Jesus assim, é excluir a parte do Espírito, é batizar só em nome de Jesus. Batizar só em nome de Jesus é errado. Aqui nós temos um irmão Jesus, em Jaú nós temos outro irmão Jesus, tem tantos Jesus, mas Senhor Jesus Cristo só há um. Só há um. Aleluia! O batismo, para preencher o requisito de Mateus 28:19, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tem que ser em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai é Senhor, Filho é Jesus, Espírito Santo é Cristo. Este é o povo de Deus revelado com a mensagem precursora da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fique em pé, querida igreja. Vocês estão felizes com essa revelação? O que nós vamos cantar agora, gente? Um hino especial, congregacional. Aleluias. A irmã Eliane vai cantar, vai louvar. Aleluia. Oh, Deus maravilhoso. Deus vivo. Deus verdadeiro. Aleluia. No começo era apenas um menino, trabalhando com seus pais. Era só um carpinteiro que pregava sobre salvação e paz. Ele andava pelo mar da Galileia, com seu jeito amoroso de falar. Mas aquele carpinteiro pregador começou a incomodar. Oh, Deus.
Suas mãos curavam cegos e aleijados e sarava corações. Muitos pobres eram bem alimentados pelas multiplicações. Aleluia. Os necessitados vinham aos seus pés, esperando um milagre conseguir. E com isso os inimigos levantaram e vieram lhe ferir. De repente o carpinteiro aparece, oh, Deus, carregando uma cruz pelo caminho. Já não era um carpinteiro, era apenas um cordeiro tão sozinho. Oh, Deus maravilhoso. No Calvário foi subindo devagar, derramando um sangue quente pelo chão. Com os pés e mãos sangrando, ele estava anunciando salvação. Jesus morreu como um cordeiro, oh, Deus, ressuscitou sendo leão. Foi um simples carpinteiro, põe a mão no outro, autor da criação. põe a mão no ombro do outro, ele toca no outro, abençoe um ao outro agora. Está havendo poder aqui, poder da palavra. O seu nome é soberano, aleluia, sobre céu, terra e mar. Ele tem autoridade, entra em qualquer lugar. E os seus inimigos param para ouvir o que ele quer falar. Jesus morreu como um cordeiro, ressuscitou sendo leão. Oh, Deus maravilhoso. Um simples carpinteiro, sendo autor da criação. Ele agora é guerreiro do universo e tem fogo em suas mãos. Oh, glória a Deus. O seu nome é soberano, sobre céu, terra e mar. Ele tem autoridade, entra em qualquer lugar. Os seus inimigos param para ouvir o que ele quer falar. Os seus inimigos param para ouvir o que ele quer falar. Vem aqui, irmão, você. Vem, isso. Aleluia. Aleluia. Moço, você está precisando tanto de Deus na tua vida, filho. Mas tanto de Deus para dar uma virada na tua vida. Oh, Deus, em nome de Jesus Cristo, eu abençoo esse moço. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro a sua vitória sobre os problemas da vida. E esse espírito que está procurando amarrá-lo, segurá-lo, que seja repreendido em nome de Jesus Cristo. E que ele seja grandemente abençoado para a glória de Deus. Amém. Aleluia. Saúde um ao outro. Saúde um ao outro. Aleluia. Oh, meu Jesus, o Senhor te abençoe cada dia. Te abençoe, irmão Carlos, poderosamente. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos, Celso. Nome é maravilhoso. Seu nome é maravilhoso. Seu nome é maravilhoso. Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é conselheiro. Seu nome é
conselheiro, seu nome é conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é Deus forte, seu nome é Deus forte. Baixou a campanha entre ela. Seu nome é Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é Jesus Cristo, seu nome é Jesus Cristo, seu nome é Jesus Cristo, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é conselheiro, seu nome é conselheiro, seu nome é conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é Deus forte, seu nome é Deus forte, seu nome é Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome, Senhor Jesus Cristo, seu nome, Senhor Jesus Cristo, seu nome, Senhor Jesus Cristo, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome, Senhor Jesus Cristo, seu nome, Senhor Jesus Cristo, seu nome, Senhor Jesus Cristo, Pai da eternidade, príncipe da paz. Podem se assentar. Eu já conversei com o Eliezer, o irmão Douglas e outros irmãos da equipe por não estarem. Nós não falamos com eles, mas houve uma disponibilidade por parte do irmão Eliezer, do irmão Douglas. Nós vamos fazer uma nova campanha em Três Lagoas domingo próximo, porque eu percebo também o mover de Deus ali, o mover de Deus, como fruto dessas últimas campanhas ali. Já batizamos algumas pessoas e a igreja passou por um renovo, graças a Deus. Então, nós vamos ter um almoço de confraternização. A igreja, vai dar um almoço de confraternização. Os irmãos que quiserem ir, nós temos uma cozinha lá no fundo preparada. E vocês falem, os que vão, falem para a gente ter uma estimativa, irmã Michele, em relação à quantidade de alimento a ser preparado. E os meninos vão, eu sei que é um tanto difícil para eles, é trabalhoso, mas Deus recompensa eles. Aquela mensagem, a unção que quebra, tira jugo, quebra jugo, tira carga. Aquela mensagem tem ajudado muita gente pela internet. E ela foi pregada lá em Três Lagoas. A campanha se intitula A Chave para a Porta. Então, a igreja que os irmãos não indo, vocês assistem aqui, a transmissão de lá. Eu creio que será uma grande bênção de Deus. Palmas para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. O nosso ministro auxiliar, o irmão Jesus, fará o encerramento. Amém. Graças a Deus.